Minha explicação aqui, então, a solução neutra em que o pH é 7, a quantidade de íons H+ é igual a DOH-. Então, agora eu posso ir para a próxima tela e a gente vai ver quando é que uma solução vai ficar ácida e quando é que vai ficar básica ou alcalina. Quando a gente adicionar lá na solução mais íons H+, entenderam? Então, quando eu jogo um ácido, a gente já aprendeu que quando a gente joga ácido em água, a gente produz íons H+. Lembram disso? Essa é a que a gente estudou lá em ácido. E eu tentei simbolizar aqui num becker, o que eu deixei escrito em preto seria os H+ que vieram da água e os OH- que vieram da água, ou seja, esses H+ em preto aqui e OH- em preto, eles sempre tiveram aqui no becker, porque nesse becker estava cheio d'água, água pura, tá? E aí quando alguém joga um ácido, esse ácido produz na solução e mais íons H+. Então a gente vai começar a ter mais íons H+ aqui na solução, no becker. Eu até não quis falar dos ânions, né? Claro que o ácido também vai produzir o ânion dele lá. Mas é que aí já é poluir demais a minha explicação. Eu quero focar só nos íons H+ e OH-. Então, ao adicionarmos ácido num becker com água, o ácido produz íons H+, simbolizados aqui na minha explicação pelos H+ em vermelho, certo? E aí, então, esse becker aqui, eu vou ter uma quantidade de H+ maior do que a de OH-. Portanto, quando eu fizer menos log da quantidade de H+, podem ter certeza que esse valor numérico aí ele baixa do 7. Vai ficar sempre para menos. E quanto maior for o valor numérico de H+, quando eu faço menos log disso, menor vai dar o valor numérico aqui de pH. Se vocês estão duvidando, podem testar na calculadora. Hein? Façam, por exemplo, quantidade de H+ 0,001. Vocês vão ver que vai dar 0,001, eu falei, né? Isso vai dar pH 3. Se vocês fizerem 0,01, né? 0,01 vai dar pH 2. Se vocês baixarem pH 0,0, não, pH 0,1, pH vai dar 1, entenderam? Então vai baixando o pH. Quanto maior a quantidade de íons H+ na solução, menor o valor numérico de pH. Então ele vai baixar do zero. Lembrando, então, deixa eu só voltar na tela aqui. Quantidades iguais, tu faz o cálculo do pH, pH dá 7. Aumentando a quantidade de íons H+, tu faz menos log desse valor numérico que tu foi aumentando, vai baixando de 7 o pH. Lembram? Para o pH dar 7 aqui, a concentração de H+ tem que ser 1 vezes 10 na menos 7. Qualquer valor menor que isso, o pH vai baixando. Tá? E a outra coisa é se adicionarmos uma base. Eu tenho um becker com água pura, que seria os pretinhos aqui, né? O pH estava 7, e eu jogo uma base. O que é a base? O princípio da base é que quando ela é jogada em meio aquoso, ela produz íons OH-. Então eu estou jogando mais íons OH- aqui nesse becker. Se eu jogo mais íons OH- aqui no becker, eu vou aumentar a quantidade de OH- em relação a H+. Portanto, se eu fizer menos log de H+ aqui, o valor numérico de H+ diminuiu. E aí então o pH vai dar maior que 7. 7, certo? Eu escolhi explicar desse jeito, pessoal, para ficar bem claro para vocês o que quer dizer uma solução ácida e o que é uma solução alcalina, uma solução básica ou alcalina, certo? Soluções ácidas prevalece a quantidade de íons H+ em relação ao OH-. Soluções básicas prevalece a concentração de OH- em relação ao H+. Entenderam? Não fiquem achando que solução ácida só existe H+ lá no líquido. Se alguém pensa assim, está pensando completamente errado. Sempre já tem os OH- da água lá também. O que muda é a proporção um em relação ao outro. Entenderam? Vou voltar minha tela aqui. Ó. O que é o neutro? O neutro, eles estão iguais as quantidades. Ó. É isso. Uma coisa neutra, a quantidade de H+ é igualzinha a de OH-. Uma coisa ácida, a quantidade de H+ é maior que a de OH-. Uma coisa básica, a quantidade de OH- é que é maior que de H+. Entenderam? E no andar da carruagem do mundo, a escala preferida que todo mundo trabalha é o pH, mas a gente pode fazer os mesmos cálculos usando a escala de pOH, focando no OH-. Eu não quis entrar adiante aqui porque eu não quero complicar demais a minha explicação aqui, tá? Eu só quis fazer essa explicação para vocês terem uma ideia mais da realidade das coisas, né? O que é pH, o que é solução neutra, o que é solução ácida e o que é solução básica. Por que tudo isso que eu expliquei até agora? Para chegar aqui. Existem moléculas da química que são chamadas de indicadores ácido-base. Isso é uma coisa que a gente aprende no ensino médio. Só que eu acho que é bem complicado chegar a explicar esse tipo de coisa aqui, como é que funciona essas moléculas, sem fazer essa introdução que eu fiz até agora. Então,
O que são essas moléculas indicadoras ácido-base? Elas são moléculas que, quando elas são colocadas num ambiente rico em íons H+, eu posso explicar aqui, vou voltar minha tela. São moléculas químicas que, se eu coloco ela num ambiente cheio de íons H+, elas vão ter uma cor. Se eu coloco essas moléculas num ambiente rico em íons OH-, elas vão ter outra cor. Uma explicação bem grosseira seria isso, tá? Só que eu não vou ficar na explicação grosseira, não. Vou explicar mais detalhe para vocês aqui. Só que que molécula é essa, na real? Essas moléculas, na realidade, elas são ácidos orgânicos. Sempre são ácidos orgânicos. E eu vou escolher 3 moléculazinhas, que eu acho que eu peguei as que estão lá no livro didático que a gente está usando aqui na disciplina. E eu vou explicar aquelas 3 do livro didático que eu vou explicar aqui. A primeira delas é essa daqui, é uma bem comum, hein? A fenolftaleína, tá? Inclusive aquele laxante lactopurga, a base dele é fenolftaleína. Então vejam que ela tem até outras funções também, né? Mas a fenolftaleína ela é um indicador ácido-base. Como é que é essa molécula fenolftaleína? A molécula fenolftaleína ela é desse jeito aqui, ó, é uma molécula orgânica. Eu acho que talvez vocês olhem para isso aqui e não estejam entendendo direito o que está desenhado aqui. Deixa eu explicar, antes de explicar a fenolftaleína, eu quero explicar o desenho em si aqui. Na química, pessoal, eu brinco que o químico é preguiçoso, né? Mas não é por preguiça, é para facilitar a vida da gente mesmo. Existe um jeito de fazer moléculas orgânicas onde a gente nem escreve mais o símbolo do carbono, porque como nas moléculas orgânicas tem muito carbono, vai ter que toda hora escrever o carbono, e o tamanho do desenho da molécula fica muito grande. Então, muitas moléculas orgânicas, o carbono não fica explícito ali. Por exemplo, que os oxigênios está explícito, ó, oxigênio, hidrogênio. Só que, por exemplo, nessas moléculas orgânicas, vários carbonos e vários hidrogênios também são oclusos ali, são subtraídos da escrita no papel. Mas eles estão lá, só a gente não escreveu, a gente subentende que todo mundo sabe que eles estão lá. Então aqui, por exemplo, cada quina dessas linhas aqui, ó, é um carbono. Estão vendo aqui onde está o meu mouse aqui, ó, vermelhinho? Aqui tem um carbono. E esse carbono aqui está fazendo 4 ligações. O carbono sempre faz 4 ligações covalentes. Está fazendo uma ligação simples aqui, uma ligação simples aqui e uma ligação dupla com esse aqui. Aqui eu tenho outra quina do desenho, tá vendo? Um outro ângulo da figura geométrica. Aqui é outro carbono. E esse carbono aqui também ele faz 4 ligações. Mas se tu olhar no desenho, tu não enxerga as 4. Tu está vendo uma ligação dupla e uma ligação simples. Tu está enxergando só 3 ligações, né? Por quê? Porque aquela ligação que era para estar aqui, ela não está. Não precisa desenhar. Aqui tem um hidrogênio ligado. E a gente não escreve ele, para não poluir o desenho, entenderam? A lógica é essa, é a gente conseguir fazer um desenho mais enxuto e não poluir de informações do desenho. Se todo mundo sabe que o carbono faz 4 ligações, e geralmente nas moléculas orgânicas ele é preenchido com hidrogênio, não desenhamos o hidrogênio, que aí fica menos poluído da informação a molécula. Então aqui tem o hidrogênio, certo? Aqui a gente tem outra quina da molécula, é outro carbono, mesmo esquema, ele está fazendo uma ligação dupla e uma simples, então onde é que está a quarta ligação? Está aqui, tem outro hidrogênio escondido aqui. Eu, como químico, eu enxergo esse hidrogênio aqui. Ó. Quem não enxerga é porque não é químico, entendeu? E aí, então, aqui outro carbono, ó, mais um carbono, aqui a gente enxerga as 4 ligações dele. Ó. Ele fez uma ligação dupla, uma ligação simples, e aqui está a quarta ligação dele. E ele se ligou com quem? Aqui tem outra intersecção nas linhas, né? Então aqui é outro carbono. Então, se não tem símbolo nenhum, é porque é carbono. Tem outro carbono aqui. Aqui não vou seguir a explicação, porque, de novo, né? Aqui tem outro hidrogêniozinho escondido aqui, invisível, né? Eu enxergo ele. E aqui tem outro hidrogêniozinho invisível, que eu enxergo ele também, certo? E aqui é um carbono. Vamos lá, vamos seguir o desenho aqui. Ó. Aqui tem outro carbono, certo? Fazendo as 4 ligações dele. Todos os carbonos fazem 4 ligações aqui, todinhos. Aqui outro carboninho fazendo suas 4 ligações, dá para ver as 4 ligações. Aqui, de novo, é o mesmo esquema. Eu enxergo o hidrogênio invisível aqui, certo? Aqui outro carbono, que eu também enxergo um hidrogênio invisível aqui. Aqui outro carbono, um hidrogêniozinho invisível. Outro carbono, hidrogêniozinho invisível. E eu acho que eu posso parar de explicar, né? Porque já deu para perceber. Aqui também não, aqui é outro carbono. Ó. Aqui é um carbono, se não tem símbolo nenhum é porque é carbono. Ele está fazendo uma dupla com oxigênio, uma simples com esse oxigênio e aqui outra simples com esse outro carbono aqui. Acho que vocês já pegaram a manha da coisa, né? Desse tipo de estrutura, onde a gente deixa, digamos assim, ocluso, né? Os hidrogênios os hidrogênios que estão nos carbonos a gente nem desenha, e os carbonos a gente não coloca o símbolo dele, faz só uma reta. Assim. Cada ângulo de coisa ali é um carbono no desenho. Bom, acho que todo mundo já entendeu isso aí. Agora eu acho que vocês vão conseguir entender mais uma coisinha.
Esse hidrogêniozinho aqui que está ligado nesse oxigênio é uma ligação bem comportamento de ácido. Esse hidrogênio aqui, se chegar uma molécula lá e arrancar oferecer elétron para esse hidrogênio vai embora, tá? Esse hidrogênio aqui vai embora. O fato desse hidrogênio aqui ir embora, ele vai fazer com que a molécula seja um ácido, entenderam? Ele vai perder íons H+. E esse hidrogênio indo embora, ele deixa aquele oxigênio negativo. É claro que essa molécula, depois disso acontecer, ela sofre todo um rearranjo estrutural e acaba virando essa coisa aqui. Mas eu acho que para vocês aqui no ensino médio, basta entender que essa molécula aqui, se ela for colocada num ambiente em que alguém arranque esse íon H+, que ela pode perder, é isso que eu posso explicar de modo mais geralzão, assim. Se essa molécula for colocada num ambiente, num líquido, onde algum outro elemento consiga arrancar íons H+ da molécula, essa molécula vai perder o seu íon H+. Lembrem, ela é um ácido fraco. Ela pode perder íons H+, mas é fraco porque ela perde, é difícil perder, mas ela pode perder. Então, se tu colocar ela num ambiente em que alguém arranque esse íon H+, ela perde. E aí é que vem a questão dela ser uma indicadora ácido-base. Por quê? Porque quando essa molécula aqui está com os hidrogênios dela, originalzinho, de fábrica, quando ela está com todos os hidrogênios dela, ela é incolor, ela não tem cor nenhuma. Tá, é esse Erlenmeyer aqui, ó. A fenoftaleína, com todos os seus hidrogêniozinhos bonitinhos do ácido fraco, ela não tem cor nenhuma. Só que se tu colocar a fenoftaleína num ambiente em que alguém vai lá e arranque um hidrogênio da fenoftaleína, ela vai se rearranjar estruturalmente para ficar mais estável, né? Essa parte aqui ela não é muito estável, esse pentágonozinho aqui não é nada estável, isso aqui. Então isso aqui não vai ficar desse jeito mais, vai se readaptar à molécula, isso não interessa para nós aqui, mas interessa que ela perdeu o íon H+. Perceba que ela tá agora, esse O aqui tá menos, ó. Entenderam? Ela perdeu o H+ dela, ó, ela virou o ânion. E a fenoftaleína desse jeito aqui, ela tem essa cor aqui, ó, uma cor rosa. Por isso que essa molécula ela é considerada um indicador ácido-base, porque ela é tipo uma molécula dedo duro. Tu joga ela num local, se esse local tem gente querendo arrancar os íons H+ dela, ela fica dessa cor aqui, ela perde os íons H+, ela fica rosa. Agora, se tu jogar num local onde não tem elementos químicos para arrancar o íon H+ dela, aí ela fica incolor. Beleza, agora eu vou avançar na minha explicação aqui. Esse local, esse ambiente onde vai ter bastante elementos para arrancar o íon H+ da fenoftaleína, na real nós estamos falando em pH. Porque quem é que vai arrancar os íons H+ da fenoftaleína? Vão ser os íons OH-. Pessoal, os íons OH- são muito reativos para arrancar íons H+ de moléculas. Um íon OH- vai se aproximar dessa molécula aqui e já vai arrancar na hora esse H+ aqui. Entenderam? E essa molécula aqui, que era incolor, vai se transformar numa molécula rosa. Só que existe um nível, ou seja, a molécula de fenoftaleína não é assim só aparecer um OH- que ele vai lá e arranca o H+ da fenoftaleína. Não, tem que ter uma certa quantidade de OH-, entenderam? Não é assim só ter um e deu. Não, tem que ter uma quantidade razoável. E qual é essa quantidade razoável? Isso a gente pode usar a escala de pH. E aí vocês vão perceber que a gente precisa ter um pH de 8 para um pouco mais. A partir do pH um valor numérico 8, a gente já tem uma prevalência de OH- em relação a H+. É isso que eu quis puxar aquela minha explicação anterior. O que é um pH 8, ou a partir do 8, né? É uma situação onde eu tenho um pouco mais de OH- em relação a H+. Entenderam? Por que eu botei aqui pH menos que 8? Porque assim, ó, por isso que eu botei o menos aqui, ó. Até chegar em pH 8, é isso que eu quero dizer para vocês. Se tu colocar a fenoftaleína em um troço que está pH 1, ela fica incolor. pH 2 fica desse jeito. pH 3 fica desse jeito. pH 4, 5, 6, 7. Até pH 7, pH 7,5, ela ainda está desse jeito. Ou seja, a molécula está assim, ó. Ainda está o hidrogêniozinho lá. Quando a quantidade de OH- chegar no pH 8, a partir desse valor 8 aqui, aí a fenoftaleína já começa algumas a perder o hidrogênio dela para os OH-. E o que o OH- faz quando pega um H+? Eles viram água. É isso que acontece, a reação. O OH- da solução vai lá arrancar um H+ da fenoftaleína e o H+ com o OH- vira H2O. Só que a gente acabou de mudar a fenoftaleína, agora ela está desse jeito. E esse jeito ela fica dessa cor. Então, a partir de pH 8, pessoal,
a fenolftaleína vai começar a trocar de incolor para rosa. Estourou meu tempo aqui.